Livro de Melquisedeque, A História de um Vaso, capítulo 4. Enquanto tentava imaginar o que Yahweh poderia fazer para alcançar tão miraculoso livramento, vi surgir ao longe o vulto de pastores que se encaminhavam em minha direção, vindos de Sodoma. Pensei a princípio que fossem os pastores inimigos que vinham arrancar-me o rebanho conquistado com amor. Tal receio logo desapareceu, dando lugar a um sentimento de muita alegria quando descobri que eram meus pastores fiéis. Eles foram se aproximando em pequenos grupos de 12 até alcançar o total de 300 pastores. Ao olhar para eles, pude notar em seus semblantes os sinais de uma grande luta espiritual que tiveram de enfrentar para estarem do meu lado. Contaram-me da experiência de muitos companheiros que, desanimados, haviam lançado fora o azeite e a lã de seus vasos, retornando para suas tendas. Falaram-me de como, naquela noite passada, haviam aprendido a amar a luz de meu vaso, que para eles tornara-se como uma estrela guia. Alegrava-me com a presença de meus humildes pastores, quando vieram em nossa direção Aner, Escol e Manre, acompanhados por 15 homens armados. Eram fiéis amigos que, conhecendo os perigos que enfrentaríamos naquele vale, vieram em nosso socorro. Para que não atrapalhassem o plano divino, pedi-lhes que permanecessem escondidos até o alvorecer, quando receberiam orientações sobre como participar da missão. Comecei a orientar os pastores, seguindo as instruções da voz divina que soava-me de dentro da chama. A primeira tarefa dos pastores seria cuidar do rebanho até o anoitecer. Ao retornarem, ordenei que amarrassem os novelos de lã embebidos em azeite na ponta de seus bordões, colocando-os dentro dos vasos que deveriam ser mantidos suspensos de boca para baixo. Passei a incendiá-los com o fogo de minha labareda até que as 300 tochas ficaram ardendo, porém ocultas no interior daqueles vasos. Ordenei a 40 de meus corajosos pastores que, no momento indicado por um sinal que seria dado, deveriam avançar silentes para o meio do acampamento, circundando todos os cativos que jaziam amontoados no meio do arraial. Ao mesmo tempo, os 260 pastores restantes deveriam circundar todo o acampamento, aguardando pelo sinal de quebrarem os vasos com os chifres. Orientado pela voz da chama, indiquei-lhes os sinais. Quando a última tocha se apagasse no acampamento, deveriam ficar atentos, pois uma pequena lamparina seria acesa por um dos cativos. Assim que a lamparina começasse a arder, deveriam correr cada um para o seu lugar, evitando qualquer ruído, para que não fossem notados. O sinal para quebrar os vasos com os chifres, erguendo bem alto a tocha, era o apagar da lamparina. Depois dessas orientações, os 260 pastores, ocultos pelas sombras da noite, se espalharam pelo vale e ficaram esperando pelo momento de se posicionarem ao redor do acampamento. Enquanto isso, os 40 se posicionaram próximos a uma passagem mais vulnerável, através da qual haveriam de alcançar os cativos. Já era alta a noite quando a tocha do último soldado apagou-se, sobrevindo completa escuridão e silêncio sobre o arraial. E entre os cativos havia um homem naquela noite que vivia a maior angústia de sua vida. Era o meu sobrinho, que depois de tornar-se alvo de tantos abusos e humilhações, tomara conhecimento do castigo que os aguardava pelo alvorecer. Naquela noite, Ló tinha seus pensamentos voltados para o seu tio. Lembrava-se com arrependimento do momento em que me deixara, junto ao carvalho de Mamre, mudando-se para as campinas de Sodoma. Em seu desespero, sentiu o desejo de rever minha face e pedir-me perdão por ter se afastado de mim. Justamente naquele momento, Ló foi atraído pelo brilho de uma tocha que ardia sobre o outeiro. Ao fitar o brilho, imaginou estar tendo uma visão, pois o mesmo revelava-lhe a face de seu querido tio. Querendo mostrar-me o seu rosto, Ló apalpou em meio às trevas, até encontrar uma pequena lamparina que trouxera em seu alforje. Frustrado,
Percebeu que não havia nela nenhum azeite. Concluiu que aquela lâmpada apagada e seca era um símbolo de sua vida vazia e sem fé. Sem desviar os olhos de meu rosto iluminado pela chama do vaso, num desesperado gesto de fé, Ló apalpou o pavio de sua lamparina, descobrindo haver nele um restinho de azeite. Curvando-se, passou a ferir as pedras do fogo até que uma faísca saltou para o pavio. Sem que soubesse, Ló estava comandando com seus gestos os passos para um grande livramento. Os 300 pastores, ao verem o tênue brilho da lamparina, encaminharam-se rapidamente para os seus postos e ficaram aguardando pelo apagar da pequena chama. Desde o momento em que Ló erguera-se com sua diminuta chama, eu fiquei olhando para os seus olhos que fitavam os meus. Vi que sua face trazia sinais de indizível angústia e maus tratos. Mesmo assim, pude ler em seus olhos azuis que a esperança e a fé ainda não o abandonaram. O foguinho da lamparina de Ló, contudo, não resistiria por muito tempo. Era necessário que se apagasse para sinalizar a grande vitória. Quando a escuridão voltou a cobrir a face de Ló, meus 300 pastores arremeteram seus chifres contra os vasos, que mantinham ocultas as tochas ardendo. Um grande ruído, como de cavalaria em combate, ecoou por todas as partes, enquanto as tochas eram suspensas. Os 300 chifres usados até então para conduzir o rebanho soavam agora como trombetas de conquistadores. Todo o acampamento despertou-se num único salto e, sem saber como escapar de tão terrível investida que partia de fora e de dentro, os soldados começaram a lutar entre si, enquanto meus pastores permaneciam em seus lugares fazendo soar os chifres. Os cativos ficaram muito espantados a princípio, mas pouco a pouco foram tomando consciência do grande livramento que estava se operando em seu favor. Quando amanheceu, revelou-se aos nossos olhos um cenário de completa destruição. Todo o arraial estava coberto por milhares de corpos rasgados pelas próprias espadas e lanças. Somente uns poucos conseguiram fugir daquele acampamento de morte, mas foram perseguidos pelos meus 18 aliados que estavam armados, sendo alcançados em Obá, que fica à esquerda de Damasco. Enquanto isso, os cativos, agora libertos, recuperavam todas as riquezas que haviam sido saqueadas pelos inimigos.